Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos a um pequeno estudo das epístolas de João 1, 2 e 3. Autor João. A epístola de número 1 tem como tema a verdade e a justiça. Data provável 85 a 95 depois de Cristo. Esta primeira epístola não tem saudação e nem menção de pessoas, lugares ou eventos. João provavelmente a escreveu quando residia em Efésios. Seu assunto principal é o problema dos falsos ensinos a respeito da salvação em Cristo. Certas pessoas distorciam o evangelho com seus ensinos doutrinários e errôneos. Suas heresias negavam que Jesus era o Cristo. Negavam que não era necessário a fé sálvica. Eram desobedientes aos mandamentos de Jesus e a uma vida santa, separada do mundo e do pecado. O propósito desta epístola, irmãos, era expor e debater os erros doutrinários e éticos dos falsos mestres e exortar os filhos na fé a manter uma vida santa. Alguns acreditavam que suas epístolas seriam a continuação de seu evangelho. A primeira parte traz um Deus como luz, e se Deus é luz, devemos andar na luz, pois é na luz que consiste a conversão dos santos. Observar os mandamentos, irmãos, sair do pecado, deixar o mundo e entender que Jesus é o verdadeiro Messias. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador. Um livro que combate heresias que estavam sendo implantadas por esses falsos mestres. A sua primeira epístola traz a observação aos mandamentos do Senhor, os anticristos, o relacionamento entre o crente e o mundo, o relacionamento entre o crente e Deus, a fé em Jesus e suas consequências. Capítulo 5. A segurança da salvação. Filhinhos, já é a última hora. Capítulo 2, versículo 18. Ele define, irmãos, a vida cristã, dando diferença da luz e das trevas, entre a verdade e a mentira, entre a justiça e o pecado, entre o amor e o ódio, entre amar a Deus e amar o mundo, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Um livro, irmãos, que traz Jesus como nosso advogado, um livro que traz a cristologia de Jesus e ao mesmo tempo refutar determinada heresia. 5 capítulos que nos traz a edificação da oração. Segundo João já nos traz um tema diferente, andando na verdade. Mesmo autor e data, 85 a 95 depois de Cristo, onde o autor se identifica como o ancião, um título atribuído ao apóstolo João pela sua idade e por estar vivo, sendo um dos 12 apóstolos de Jesus. João dirige esta carta, irmãos, à senhora eleita e a seus filhos, figuramente como a igreja local e seus filhos. Certamente esta carta foi escrita em Efésios nos finais da década de 80 ou início da década de 90, assim como a primeira carta. Mais uma vez, João tenta prevenir a igreja contra os falsos obreiros, mestres evangélicos e suas doutrinas, com algumas diretrizes que negavam até a encarnação de Jesus. João, irmão, se alegra com o Senhor. João se alegra com a senhora eleita e seus filhos, e aqueles que andam na verdade, um verdadeiro amor cristão e obediente aos mandamentos de Cristo. Traz Jesus como um Deus justo. Agora, a tua terceira epístola nos traz como tema procedendo com fidelidade. A mesma data e o mesmo autor. João, o apóstolo amado, se apresenta novamente, irmãos, como presbítero. Esta carta pessoal é endereçada a um fiel cristão chamado Gaio, talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor. João 3 com certeza foi escrita em Efésio, no final do primeiro século. Os itinerantes da igreja naquele tempo viajavam de cidade em cidade, sendo comum assíduos e sustentado pelos crentes que os acolhiam em sua casa e ajudavam nas despesas da viagem. Gaio era um deles, um cristão que ajudava seus irmãos. Esses irmãos e acolhiam e auxiliava seus ministros, um homem de projeção, mas havia os contra. E Diotrefes era um homem arrogante,
que recusou a hospitalidade dos irmãos que foram mandados por João. E então Gaio ficou muito triste, queria até sair da igreja. Então João escreve a Gaio o incentivando. 3 nomes são mencionados nessa terceira epístola: Gaio, Diotrefes como ditador e orgulhoso, e Demétrio. Demétrio talvez foi o portador desta carta, ou o pastor de uma comunidade na vizinhança e louvado como homem de boa reputação e lealdade a João. João termina essa terceira carta com saudação aos amigos. Aleluias!